Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 50, por Monja Maria Cecília Bage. Como o Filho de Deus, aparecendo a sua Santíssima Mãe, manifestou-lhe ter chegado o tempo de sua gloriosa ascensão. O mesmo fez aos apóstolos. O tempo da ascensão. Estava então o próximo dia decretado pelo Divino Pai de minha gloriosa ascensão ao céu, após ter instruído os apóstolos acerca das coisas que deviam fazer depois de minha ascensão, e eles estarem certos de minha ressurreição através das muitas aparições e pelo que realizei em confirmação da verdade. Restava que partisse do mundo para voltar ao Pai e tomar inteira posse da glória por mim adquirida no mundo, para não deixá-la mais e fluir de sua posse por toda a eternidade. Desejava o Divino Pai ver-me colocado à sua direita, de posse da glória adquirida. Desejavam todos os anjos que isso logo se realizasse, para ver em seu reino o trono, adorá-lo e prestar-lhe a devida vassalagem. Almejavam também as almas dos bem-aventurados ressurgidos verem-se colocados em suas sedes. Ansiava eu por cumprir a vontade do Pai e mandar logo o Espírito Santo sobre os apóstolos, para que mais se confirmassem, estabelecessem na fé e fossem repletos dos dons e de seu amor, de modo que logo fossem pregar o Evangelho e converter o mundo inteiro. Disso tinha grande desejo, a fim de que todos fruíssem dos frutos da redenção conseguida por mim. Aparece a mãe. Portanto, aparecendo a querida mãe, manifestei-lhe todos esses desejos e ter chegado o tempo em que devia voltar ao Pai, para tomar inteira posse da glória, a qual já era minha, quanto à divindade, mas eu havia adquirido depois quanto à humanidade, vivendo no mundo e sofrendo aquilo de que ela fora espectadora. Havendo revelado isso à querida mãe, ela, genuflexa, adorou a vontade divina e alegrou-se por ver chegado o tempo de minha incompreensível exaltação. Contentou-se em ficar na terra para benefício da Igreja nascente e conforto dos apóstolos e discípulos, bem como de todos os fiéis, por esta conformidade ao querer do Pai e por contentar-se de ficar na terra enquanto eu subia ao céu, foram-lhe acrescentados pelo Pai nova graça e grande acúmulo de mérito. Tornou-se ela cada vez mais agradável ao Divino Pai, ao qual, unida a mim, louvou e exaltou, rendendo-lhe graças em nome de todo o gênero humano, pelo benefício prestado a este último, de deixá-la na terra para conforto e consolação dos fiéis. Foram gratos ao Pai seus louvores e agradecimentos, pelos quais cumulou-a de maiores graças. Terminados os divinos louvores, falei-lhe com grande amor e ternura, qual filho amantíssimo, e recomendando-lhe novamente toda a Igreja, isto é, todos aqueles que haveriam de crer em mim, exaltar o meu nome e abraçar a fé pregada pelos apóstolos. Instruía de novo acerca do que devia fazer em benefício dos fiéis. Assegurei-lhe que seria contemplada do céu tanto pelo Divino Pai quanto por mim, com todo o amor, pelo qual estava junto de nós exaltada, e na terra seria as nossas delícias. Faríamos em seu coração nossa morada e nossa habitação assaz agradável. Garanti-lhe que tudo o que pedisse obteria, por ser ela amada mais do que qualquer outra criatura e escolhida para a Rainha do céu e da terra, e que lhe damos o nosso poder e acumulamos cada vez mais de novas graças e favores. Mãe muito amada, disse-lhe, ficareis pelo corpo na terra, mas pelo Espírito habitareis nas alturas dos céus, onde estareis conosco. Frequentemente me vereis sentado no trono à direita do Divino Pai e fruireis da visão bem-aventurada. Pedi, portanto, o que quiserdes, tudo se realizará, porque como sempre vos conformastes muito com a vontade do Pai, Ele com gosto realizará o que for de vosso agrado e o que lhe pedirdes. Alegrai-vos, porque, estando na sublimidade do trono, teremos na terra uma criatura a ser olhada, com tanto aprazimento, e na qual encontraremos todas as nossas delícias. A estas palavras humilhou-se a querida mãe,
considerando o seu nada e dando a Deus toda a glória. Pediu-me para louvar e agradecer em seu nome ao Divino Pai, que tanto a havia exaltado e cumulado de graças, unindo-se ao pó. Adorou a minha humanidade unida à divindade, fazendo atos de gratidão e agradecimento, por quanto lhe havia comunicado, e de novo louvou e agradeceu ao Divino Pai por todas as graças e obras maravilhosas em mim operadas. Tendo-me detido um pouco com a querida mãe em sacros colóquios e muitos afetos, dei-lhe a beijar as minhas sagradas chagas. Ficou inebriada, consolada, confortada, disposta e pronta a estar sem minha presença visível e real na terra. Praticou nesta ocasião as nobres e sublimes virtudes próprias à mãe de um Deus humanado, tendo eu feito com que fluísse de algum tempo da torrente das divinas consolações. Depois que voltou aos próprios sentidos, recomendei-lhe novamente a minha igreja e despedi-me dela para ir visitar os apóstolos. Deixei-a com a plenitude da minha bênção, a qual ela sempre, quando me despedia, pedia-me humildemente, para si e para todos os seus filhos adotivos, exercendo a benigna mãe atos de caridade e de amor para com todos, e sempre pedia para todos e para cada um alguma graça, imitando nisto minha pessoa, porque enquanto vivi na terra sempre suplicava ao Divino Pai para todos os meus irmãos em geral e para todos em particular, segundo a necessidade que via. Fê-lo também a benigna mãe em todo o tempo em que viveu sobre a terra, prevalecendo-se da divina liberalidade para com ela e seus filhinhos, todos amados, sem exclusão alguma, em seu amor materno e em sua oração. De novo, no meio dos seus. Tendo deixado a querida mãe, fui encontrar os apóstolos, os 11 reunidos em refeição. Discorriam entre si sobre minha partida do mundo e subida ao céu, que pouco antes lhes havia revelado, e entristeciam-se muito com o pensamento de terem de ficar sem minha real e visível presença. Entraram também a falar de minha ressurreição, e muitos deles começaram a vacilar na fé, porque tinham o espírito muito perturbado e ainda instável. Neste momento apareci-lhes, dirigindo-lhes a habitual saudação de paz, e repreendi-lhes a incredulidade e dureza de coração, por duvidarem daquilo que tão claramente haviam visto e ouvido. Minhas palavras penetraram-lhes no coração, e caindo em si, arrependeram-se de sua instabilidade e falta de fé, excusando-se e pedindo perdão. Falei-lhes com grande amor, instruí-os de novo, repetindo o que muitas vezes lhes havia ensinado. Por este discurso, muitos se estabilizaram na fé. Obtive do Divino Pai para eles muitas graças e luzes. Falei-lhes de novo acerca dos sacramentos, instruí-os, ensinando-lhes o modo de administrá-los. Manifestei que chegara o tempo em que devia voltar ao Pai que me mandara. A estas palavras muitos se entristeceram, choravam copiosamente ao perceberem que chegara o tempo de minha partida, mostrando-se inconsoláveis. Consolei-os, porém, com a promessa do Espírito Santo. Disse-lhes: não vos aflijais, caros apóstolos, porque, se parto, voltarei em breve com o Espírito Consolador, que vos impetrarei do Pai. Este Espírito de verdade está unido a mim pela divindade que há em mim, pois o Pai e o Espírito Santo são um comigo pela divindade. E embora sejamos 3 pessoas distintas, somos contudo um só Deus. Quando vier sobre vós o Espírito Santo, estarei convosco também eu unido ao Pai. Alegrai-vos, porque em breve descerei sobre vós para consolar-vos, e estando na sublimidade de meu trono, estarei também convosco. Alegraram-se muito com essas palavras os apóstolos, crendo firmemente em tudo o que lhes dizia, pois eu havia-lhes impetrado do Divino Pai a fé necessária. E se no passado permitia neles falta de fé, permitiu para que ficassem mais confirmados. Depois de estarem consolados os apóstolos, assegurei-lhes ainda o gáudio inexplicável de que estariam repletos seus corações, dizendo:
Se agora tanto vos entristeceis por minha partida, em breve sereis plenamente consolados e cumulados de gáudio. Este gáudio será estável e permanente, não deixará mais os vossos corações, e não haverá quem vô-lo possa tirar, porque vossos corações serão repletos do Espírito Divino e por ele possuídos. Alegraram-se muito os apóstolos pelas promessas feitas, que tinham por certas, porque impetrei-lhes, como disse, o dom da fé. Assim, inteiramente consolados, começaram a asseverar quanto me amavam e pedir-me que me compadecesse deles, quando tanto se entristeciam por minha partida. O primado de Pedro. Aprazia-me o afeto de seus corações, em particular o de Pedro, o qual se mostrava mais do que todos ardente no amor para comigo. Por este motivo perguntei-lhe se me amava mais do que todos os presentes. Respondia que sim, que me amava muito. Fiz-lhe por 3 vezes a mencionada pergunta, para senti-lo estável na resposta. Ordenei-lhe que apacentasse sempre minhas ovelhas e meus cordeiros, fazendo-o de novo chefe da minha igreja. Exigi dele esta confissão de amor, para demonstrar-lhe que, havendo sido estabelecido chefe de todos, devia ter amor muito grande para comigo, a fim de exercer seu ofício e zelar pela honra e glória do Divino Pai e a salvação das almas a ele confiadas. Confundido, por fim, o apóstolo, pelas reiteradas instâncias, se me amava mais do que os outros, disse: Vós sabeis, Senhor, que vos amo, conforme João 21:17. Confessando simultaneamente ser eu seu Deus e Senhor, dirigi a todos um discurso sobre o ofício confiado a Pedro, chefe da minha igreja, para que todos o reconhecessem como tal. Ficaram os apóstolos satisfeitos com tudo o que eu ordenava, e Pedro, iluminado pelo Pai, conheceu a sublimidade do cargo e humilhou-se, reconhecendo-se indigno. Aceitou o encargo para cumprir a divina vontade, depois de conhecê-la com clareza através das minhas palavras e pelas luzes divinas que do Pai impetrou para ele. Não se ensoberbeceu por isso o apóstolo, mas muito se humilhou. Todos os outros se alegraram com isso e praticaram nesta ocorrência o preceito da dileção fraterna, dado por mim, regozijando-o com a exaltação de seu irmão e companheiro e mostrando-se todos prontos a se sujeitarem a ele. Fala-lhes e promete sua mãe. Depois, para consolá-los mais, assegurei-lhes de novo que lhes deixaria a querida mãe por consolo e conforto, ordenando que em todas as dúvidas recorressem a ela, como ainda em tudo o que deviam fazer, porque ela era a sede da sabedoria, perfeitíssima e cumulada de todas as graças. Por isso, olhassem-na como um vivo retrato de minha pessoa. Ela disse: será a vossa mestra. Eu disse: será a vossa mestra, a vossa consultora, a vossa advogada junto de mim. Pedi-lhe conselho, porque sereis instruídos, animados e confortados. Olhai-a como um oráculo do céu, do qual ela é a rainha, porque é minha mãe. O obséquio e a obediência prestados a ela, recebo-os como rendidos a mim mesmo. Ficai cientes de que ela vos ama com amor materno, e muito se empenha junto de mim e do Divino Pai em vosso favor. Por isso, correspondei ao seu amor materno, mostrando-vos filhos obedientes e afeiçoados. Não falo de suas virtudes, porque com ela tratou cada um de vós. Evidentemente, a todos se manifestam suas raras prerrogativas. Vossa mente não é capaz de entender quão grata e aceitável é ao Pai, a mim e ao Espírito Santo. Basta dizer que o Verbo eterno se encarnou em seu puríssimo seio, por obra do Espírito Santo,
Por isso novamente vos digo, olhai-a com grande amor e submissão, e sede em tudo e por tudo a ela submissos, enquanto minha verdadeira mãe. E ó, quantas graças por meio dela recebestes, e quantas recebereis. Pregai também ao mundo todo a sua divina maternidade e integridade virginal. Estavam os apóstolos a ouvir os louvores da divina mãe. Com grande gosto e consolo, crescia-lhes no coração um amor filial e reverencial. Todos juntos depois renderam-me graças pelo favor de deixá-la na terra, para seu benefício e consolo, e esta certeza de terem consigo a querida mãe mitigou em parte a grande dor e aflição que sentiam de ficar sem a minha pessoa. Junto dos outros discípulos. Tendo ficado os apóstolos muito consolados e confortados, ordenei-lhes que se reencontrassem todos no cenáculo, onde estaria a querida mãe com todos os discípulos, marcando-lhes hora. Lá dirigir-lhes-ia o último discurso e depois os levaria ao monte, onde me veria subir ao céu. Assim os deixei, indo visitar muitos outros discípulos, aos quais ordenei que se encontrassem no mesmo lugar, para ouvirem meu último discurso. Apareci de novo a ardente e amorosa Madalena, dando-lhe minha última aparição a liberdade de expandir seu amor. Consolei-a e confortei-a e de novo a instruí sobre o que havia de fazer depois da ascensão. Dei-lhe muitos sinais do grande amor que lhe dedicava, como da gratidão por ter-me tantas vezes hospedado em sua casa com os apóstolos, enquanto vivi na carne mortal. Madalena chorava inconsolável por ter de ficar sem o conforto que recebia em minhas visitas, frequentes enquanto vivi na terra. Mas consolei-a novamente com as promessas do Espírito Santo, que também sobre ela desceria, e ainda lhe ordenei que se encontrasse no cenáculo em companhia da querida mãe. Após havê-la consolado, deixei-a. Fiz o mesmo com Lázaro, seu irmão, e sua irmã Marta, e com todos os outros discípulos, consolando a todos, confortando-os e ordenando-lhes fossem ao cenáculo, para ouvirem todos meu último discurso, e depois me vissem subir ao céu. Quis que se encontrassem todos os apóstolos e discípulos presentes à minha ascensão, coisa esta muito necessária, para ficarem todos confirmados na fé e na verdade de quanto lhes havia manifestado, e se tornarem todos testemunhas oculares, como haviam sido de minha ressurreição, pelas numerosas aparições, e tendo também visto quanto eu fizera, e ouvido os meus ensinamentos no tempo da pregação. Junto da mãe, tendo confirmado a todos na fé e consolado mediante minhas palavras e a promessa de mandar-lhes o Espírito Consolador, voltei para junto da querida mãe, manifestando-lhe como agira para confirmar na fé os apóstolos e os discípulos, os quais de novo lhe recomendei. Ao despedir-me dela, fiz com que novamente experimentasse a suavidade de meu espírito, admitindo ao beijo das sagradas chagas. Longo foi o colóquio entre nós, entre os agradecimentos dela por tudo quanto lhe havia transmitido e os meus a ela pelos serviços e obséquios a mim prestados, e pelo fato de se ter mostrado tão boa e afeiçoada mãe. Muitos foram os louvores que ela me rendeu e os que eu, unido a ela, tributamos ao Divino Pai. Ela ficava cada vez mais cumulada de graças e favores, enfim, manifestando-lhe o que devia realizar em minha ascensão e o que me restava fazer antes de subir ao céu. Isto é, um discurso a todos os apóstolos e discípulos, ao qual ela também devia estar presente. Deixei-a com minha copiosa bênção e petrando-lhe do Divino Pai outra mais abundante. Por esta bênção ficava acumulada de graças e novos favores. Aprazia-me muito vê-la tão enriquecida, e ela com isso se mostrava cada vez mais grata e no cúmulo das graças cada vez mais humilde.